Olá, sejam muito bem-vindos neste momento nada fácil da quarentena, mas que bom a gente poder estar se vendo, né? Desse recurso, a palestra do Departamento de Cultura da OAB, que fica aqui o meu registro, a todos e todas pela oportunidade. Para dar uma aliviada nesse momento, eu trago para vocês hoje uma técnica da programação neurolinguística para transformação em realidade. Eu não sei como é que é com os advogados e seus familiares, né? Parentes, colegas e amigos, mas eu, como professora, sempre me pediram, Ivone, o que você tem que fazer nessa vida é sonhar. Principalmente quando não tiver muito bem as coisas, o ideal é sonhar. Só que eu não sei vocês, mas eu não sou burra, mas eu sou lerda, ou seja, eu não. Quando você pede para eu fazer alguma coisa, você tem que me ensinar, eu não sou aquele gênio que aprende sozinho. E aí, como professora, claro, fui buscar conhecimento para mim e para os meus alunos, e agora compartilhando com o maior prazer com vocês. E eu, então, aprendi uma técnica da programação neurolinguística para transformação em realidade. E sonhar é agora, né, nesse momento. Transformar isso em realidade vai levar um tempo, então, e a gente fica perfeito, a gente está fazendo isso nesse momento, onde a gente teve que parar, né? E pensar na gente, porque quando as coisas retomarem, a gente vai arregaçar nossa manguinha e colocar a técnica na prática. Muito bem. Eu preciso que vocês saibam que aqui atrás da nossa testa fica a parte do cérebro chamada consciente, aquela que tem consciência do que está acontecendo nesse momento, como a pandemia. Nessa região também que fica atrás da testa, é a região onde a gente pensa, é aonde a gente sonha. Ela é também chamada de tela mental, por isso que ela projeta uma imagem. Muito bem. Só que a área do cérebro que transforma o nosso sonho em realidade, ela fica aqui, na nuca, chamada inconsciente. Então, aqui a gente sonha e aqui transforma esse sonho em realidade. A técnica que eu trago então hoje para vocês é levar o sonho daqui para cá, tá? E aí eu já sabia que tinha que fazer isso, levar o sonho do consciente para o inconsciente. Aí eu precisava saber como é que fazia isso. E aí eu descobri que uma das formas de fazer isso é usar os 5 sentidos. Só para relembrar, órgão é olho, visão, sentido. Nariz é órgão, sentido audição. Língua é órgão, sentido paladar. Aparelho auditivo, né? Órgão, sentido audição. E a pele, né? Órgão, sentido tato. E aí eu fui pesquisar como é que eu ia fazer para levar o meu sonho do consciente para o inconsciente utilizando os 5 sentidos, né? E aí eu descubro o seguinte, que este doce, o sonho de valsa, ele já tem aproximadamente 100 anos. Então, o sonho de valsa aqui no Brasil, ele já tem um registro não só no nosso consciente, mas ele também tem um registro no nosso inconsciente. Só para ficar mais claro, aqui na região que fica atrás do cérebro, que é consciente, ela aprende por palavras. Por isso que a gente vai na escola para adquirir conhecimento. Mas ela só corresponde da totalidade do funcionamento do cérebro de 12,78%. O restante está nessa região. Tá? E nesta região do inconsciente, ele trabalha com símbolos, não com palavras. Por isso, quando a gente fala de sonho, uma das formas do nosso inconsciente reconhecer ou associar a sonho, a transformação em realidade, é o sonho de valsa. Mas eu conheço pessoas que não gostam de sonho de valsa. Então, um outro sonho que também pode ser utilizado é o sonho de creme de padaria. Eu peguei até o pequenininho, porque como a gente não tá tendo tanta atividade, a gente precisa comer menos, não é isso? Mas olha só, fica o detalhe que tem que ser o sonho de creme. No nosso inconsciente fica a nossa criança interior. E a nossa criança interior não tem ainda o registro nem do sonho de chocolate e nem do sonho de doce de leite, só do sonho de creme. Então nós temos essas duas oportunidades, o sonho de valsa e o sonho de creme, que vocês já vão entender o porquê. Aí alguém pode estar pensando assim, mas nesse momento eu posso estar saindo para adquirir. Vai ficar registrado, você vai poder assistir essa mini palestra quantas vezes você quiser, e se
quando tudo isso normalizar, você adquire ou um ou o outro. Mas também tem gente que vai até a padaria ou consegue que tragam em casa e tem vários recursos. Mas não tem que se apressar, tem que ter muita calma nessa hora, ninguém vai correr risco por causa disso, né? Muito bem. Então, olha só, para a gente utilizar a técnica para transformar nosso sonho em realidade, levando do consciente para o inconsciente, utilizando os 5 sentidos, eu primeiro preciso que você saiba o que você quer. Porque se você não souber o que você quer, qualquer coisa serve. Então, primeira coisa, você vai neste momento, junto comigo, ou depois, não tem problema, pensar naquilo que você deseja do fundo do seu coração. Só que nós vamos combinar uma coisa. Você vai pensar numa coisa só. Eu sei que nesse momento, né, que a gente está mais disponível, a gente tem muitos sonhos ocorrendo na cabeça. Mas para ensinar essa técnica ao nosso cérebro, a gente vai fazer com um. Aprendendo com um, depois você vai poder fazer quantos você quiser. Combinado assim? Então, neste momento, você vai estar pensando numa coisa que você quer muito, vai escolher uma só. E tem que saber que isso que você está sonhando, isso que você deseja é o teu objetivo, aquilo que vai se materializar. Só que para um objetivo se transformar em realidade, né, em material, ele precisa ter uma meta. A meta é uma data. Se eu não tiver uma data para o meu sonho, ele só vai ficar sendo um sonho. Então, de novo, o teu sonho, aquilo que você deseja, é o teu objetivo. Para quando ele vai se realizar, que você espera que ele realize, é a meta. E nós temos sonhos a curto, a médio e a longo prazo. Um sonho a curto prazo é de hoje a mais ou menos uns 5 anos. Um sonho a médio prazo é de 5 a 10 anos. E um sonho a longo prazo é um sonho de 15 para mais. Essas datas, então, o ideal seria o quê? A gente ter sonhos a curto, a médio e a longo. Então, você já sonhou, você já sabe o que você quer, já sabe que isso é o teu objetivo, agora você vai localizar uma data. Esse sonho que você quer é para curto, é para médio e é para longo. Aí, numa outra oportunidade, você vai, se você está sonhando a curto, vai fazer um outro a médio e a longo. Se você está sonhando a médio, vai sonhar depois a curto e a longo. E se está sonhando a longo, vai depois sonhar uma curta média. Então, a gente vai atingir as 3 áreas. Então, recapitulando, o que você está sonhando é o seu objetivo. Para quando é a meta, né? Que é uma data, que pode ser a curto, a médio ou a longo prazo. Eu vou contar um grande segredo para vocês, que é o segredo. Este sonho que você está sonhando, você não vai contar para ninguém enquanto ele não se realizar. Tá combinado? Não sei se vocês se lembram, em 2007 chegou no Brasil o livro O Segredo, o filme O Segredo, todo mundo aqui leu, assistiu ao filme, né? E muita gente não conseguiu nada. Por quê? Porque o grande segredo a autora colocou na capa, que é segredo. Então você só vai contar depois que realizar. E depois que realizar, nem precisa contar, porque todo mundo vai ficar sabendo. Combinado, então? Muito bem. Então, de novo, porque a gente tem que ir repetindo, lembrando que a mãe da aprendizagem é a repetição. Mais uma vez, a gente sonhou, já sabe o sonho que a gente quer, já sabe se é a curto, a médio e a longo prazo, né? Já sabe que é segredo. Agora você vai, depois, quando puder sair, quando a quarentena acabar, adquirir ou um sonho de valsa, ou um sonho de padaria de creme, fica à vontade. E aí, para que a gente possa levar o nosso sonho do consciente para o inconsciente, lembra, nós temos que utilizar os 5 sentidos. Então, olha só, como é que a gente vai utilizar os 5 sentidos? Olhando o sonho de valsa, a gente vai utilizar a visão. Desembrulhando o sonho de valsa, nós vamos usar o tato. Sentindo o cheiro do sonho de valsa, nós vamos usar o olfato. E aí, alguém deve estar falando assim para mim, mas e a audição? Vai ser o barulhinho? Ó, tá vendo? Dá para escutar o barulhinho, sonho de valsa? Não. Para trabalhar a audição, você vai escolher uma música do seu gosto, né? Que fale de sonho. Por exemplo, né, eu gosto da música do Renato Russo, que diz mais uma vez, mas fica à vontade para colocar, para trabalhar o som, ou seja, a audição. Tá claro isso?
Muito bem. De novo, vai recapitular? Sim, para a gente não ter dúvida. Então, já sabe o que quer, já sabe que ele é objetivo, já sabe que é segredo, já sabe para quando é que é a data. Adquirir um sonho de valsa ou o sonho de padaria ou de creme, lembrando, né? Tanto faz. E aí você vai ficar quietinho num lugar, coloca o som já para ir tocando. Você vai, antes de começar a praticar os 5 sentidos, você vai fechar os seus olhos. Aí você vai falar, Ivone, mas para que fechar o olho? Por que não pode sonhar de olho aberto? Quando a gente fecha os nossos olhos, como eu vou fazer agora para vocês? Olha, fechei meus olhos, não entra a luz, o meu olho não consegue captar a imagem e o meu cérebro não consegue interpretar. Então, quando eu estou com o olho fechado, o meu cérebro ele é obrigado a ficar quietinho, focar, se concentrar. Então, o que você vai fazer? Já está com o teu sonho na cabeça, já sabe a meta. Fecha um pouquinho os olhos e você vai imaginar na tua cabeça esse sonho já realizado. Porque você já sonhou ele, né? Agora, a próxima etapa é sonhar ele já realizado, você comemorando. Como é que você vai fazer para comemorar? Uma festa, você vai reunir os amigos quando isso tudo passar, você vai comunicar na internet, não sei, a escolha é sua. Então, você fecha um pouquinho os olhos, pensa no seu sonho, já pensa ele realizado e você já comemorando. Tá? Aí a música já está tocando, eu abro meus olhos, olho o sonho de valsa para usar a visão. Desembrulho meu sonho de valsa para usar o tato. Cheiro meu sonho de valsa para usar o olfato. Nessa hora, muita gente fala assim, Ivone, mas eu nem gosto de chocolate, eu nem gosto de sonho de valsa, Ivone. Eu tô de regime por causa da quarentena, comi demais. Então, aí a gente pede o seguinte, tenho diabetes, sei lá, existem muitas coisas que as pessoas possam ter como para interferir nisso. Não tem problema. O que eu peço para você? Que você pelo menos lamba. Por que, Ivone? Porque se você pelo menos não lamber, não vai excitar as papilas gustativas e o paladar, né, que é também um sentido, não vai ser ativado. Aí não se preocupe não, porque sempre perto da gente vai ter alguém que fala assim, pode me dar lambido mesmo que assim eu como, não tem problema. Nunca há desperdício, né? Tudo isso a gente vai estar fazendo enquanto está escutando a música. Então, repetindo para que não tenha dúvida, né? Eu já sei qual é o meu objetivo, eu já sei para quando eu quero, que é a meta, já sei que é segredo. Vou fechar um pouquinho meus olhos para imaginar já realizado. Aí vou utilizar os 5 sentidos para levar do consciente para o inconsciente. O que eu fiz? Olhei para usar a visão, desembrulhei para usar o tato. Senti o cheiro para usar o quê? O olfato. Comi ou lambi para usar o paladar, tudo isso enquanto escuta a música. Muito bem, terminado isso, o que você vai fazer? Você vai guardar este papelzinho na sua agenda, na sua carteira. Para quê que eu tenho que guardar? E enquanto esse papelzinho estiver na sua carteira, na sua agenda, significa que o seu sonho não se transformou em realidade. Isso aqui é para cutucar não o seu consciente, mas cutucar o seu inconsciente. O seu inconsciente ele não vai esquecer, porque lembra, ele funciona 24 horas por dia. Aqui, enquanto o consciente só funciona enquanto a gente está acordado, né? O inconsciente, ele trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano. Tá? Então, enquanto esse papelzinho estiver na tua carteira, no teu bolso, significa que ele não se transformou em realidade. Então, ele vai te cutucar para que você vá fazer. Gente, tem que ficar muito claro o seguinte, sonhar é de graça, mas transformar sonho em realidade exige preço. Aí alguém fala, tá vendo, sabia que ia envolver dinheiro. Nesse momento, eu não tenho como. Não tô falando só de dinheiro, não, tô falando de arregaçar a manga, ó. Arregaçar a manga e buscar aí a luta, né? Eu não sei como é que é aí com vocês, mas eu tenho uns conhecidos que dizem, né, um texto que eu acho muito legal, um provérbio que diz assim, as pessoas veem as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Ou para os mais acharem mais chique, né? As pessoas veem as medalhas que eu carrego da guerra, mas não vê os ferimentos que eu também levo. Né? Então é isso, ele vai cutucar para que você depois, se não conseguir fazer isso agora, neste momento a gente está quietinho, mais para frente, tá bom? Então nós estamos fazendo uma palestra específica, como eu já falei para vocês, para essa quarentena, mas não vai servir só para ela, vai servir para qualquer momento da sua vida, tá bom? Muito bem, aí guardou, lembra? Quando você conseguiu transformar seu sonho em realidade, o que você vai fazer? Joga fora.
Ivone, mas eu só posso sonhar um sonho? Não, você pode sonhar quantos sonhos você quiser. Tá? Você pode sonhar até o pacote todo de sonho de valsa, desde que seja um de cada vez, para que teu cérebro se concentre e ele coloque toda a sua energia nele. Tá combinado? Ivone, mas e quando eu não tiver um sonho de valsa? Conforme você comer algumas vezes esse sonho de valsa, aliás, utilizar os 5 sentidos, vai ficar o registro no teu inconsciente e assim, um dia que você não tiver e que você precisar fazer a técnica, é só você se concentrar que o teu tá tudo guardadinho aí, ele vai ter todos os registros. Combinado? Então, muito bem. Alguém deve estar, captei uma mensagem que alguém deve estar pensando assim, mas sonho de valsa? O que é isso? Tô entendendo, isso aí tá parecendo uma simpatia? Guardar papelzinho? Ah, que isso? Não. Deixa eu contar para vocês. Aquela simpatia que a gente fazia quando era mais jovem, na realidade era utilizar o cérebro vivo. A gente pedia para o consciente e ele ia. Depois a gente relaxava, confiava, tinha fé e o nosso inconsciente ele transformava em sonho em realidade. O sonho de valsa, quando você for consumir, você vai perceber que ele não é de chocolate, ele tem uma camada de chocolate. Ele tem uma parte de açúcar e ele tem uma parte de gordura. Né? Quando você acionou os seus 5 sentidos e consumiu o sonho de valsa, ainda, acionou no seu cérebro o processo digestório. E a parte de chocolate vai estimular no seu processo digestório a produção de um neurotransmissor chamado dopamina. E a dopamina, ele é um dos neurotransmissores que dão força, coragem, motivação para a gente transformar nosso sonho em realidade. Depois, também a parte de doce, que é de açúcar, que é o carboidrato, vai estimular o nosso cérebro a produzir serotonina. A serotonina é do bom humor, de que tem coragem de enfrentar, buscar. A parte de gordura vai incentivar o nosso processo digestório, no cérebro, a liberar a endorfina do bem-estar, da alegria, ou seja, quando esses 3 neurotransmissores estão sendo produzidos juntos, que vai ser o caso, ele vai com certeza ativar toda a sua automotivação para transformar esse sonho em realidade. Lembrando que você só vai me contar ou contar para as suas pessoas quando ele realizar. Como eu trago uma técnica, eu tenho que ser no mínimo testemunho vivo dela, né? Porque assim, tudo que eu aprendo, é claro, né, eu pratico comigo mesmo. Lembrando que programação neurolinguística só funciona quando ela deixa de ser mental e ela passa a ser na veia. Ou seja, a gente tem que vivenciar a programação neurolinguística. Então não adianta você assistir essa palestra, né, e só ficar no mental. Se você não praticar ela, o teu cérebro ele não entende o que está acontecendo, ele não vai ter o resultado. E um dos meus sonhos, eu tenho muitos sonhos realizados assim, mas um dos meus sonhos era transformar as minhas palestras em cartilha de bolso, que eu chamo livro de bolso, cartilha que eu chamo de livro de bolso. Muito bem. Quando eu assisti ao filme, né, O Segredo, e li o livro lá em 2007, eu pensei, poxa, eu parei de sonhar, né, eu preciso voltar a sonhar. E o meu sonho, então, era esse, como eu estou acabando de falar para vocês, de transformar as palestras em cartilhas, as quais eu chamo de livros de bolso, para atingir um outro público e atingir mais pessoas. E é exatamente como você fez aí a técnica, e eu fiz também. Eu imaginei, eu comprei o sonho de valsa, eu imaginei na minha cabeça os meus alunos numa fila para eu dar o autógrafo do livro, isso eu já imaginei, o lançamento do livrinho, né? Fiz tudo como vocês, eu vi o sonho de valsa, eu cheirei o sonho de valsa, eu escutei a música, eu comi o sonho de valsa. E aí eu sabia o meu sonho era esse e a data. E a data que eu coloquei para isso, para ser realizado, eu sonhei isso em agosto de 2007. E a data que eu coloquei que seria no dia 8 de dezembro de 2007, porque eu sou mauaense, vocês sabem disso, aqui do ABC Paulista, e é o dia do aniversário da minha cidade. E eu queria juntar o útil e o agradável. Só que o dia 8 de dezembro, neste ano de 2007, caiu no sábado. E a Prefeitura de Mauá, naquele momento, a biblioteca, na Central, só inaugurava ou lançava livros, né, na terça-feira. Então, mas no dia 11 de dezembro de 2007, eu estava lá, do jeitinho que eu imaginei, com os meus alunos na fila, dando autógrafo à primeira cartilha que eu lancei, que é o meu carro-chefe, a terapia do risco. Eu coloquei até um cartaz lá, né, para homenagear o pessoal do Departamento de Cultura e de vocês todos que estão me ouvindo.
E aí eu lancei. Aí o pessoal um dia ficou um pouco chateado, falou assim, nossa, Ivone, mas isso aqui não é um livro, é uma cartilha, né? E aí eu tenho que explicar para vocês o seguinte, que o meu grande objetivo é conquistar não leitores. E o que é um não leitor? Um não leitor é uma pessoa que sabe ler, mas não gosta. E não gosta de ler porque o livro é grande, então eu fiz pequeno. Diz que não gosta de ler porque o livro é grosso, eu fiz fino. Não gosta de ler porque os textos são grandes, eu fiz textos pequenos. E na programação neurolinguística, a única pessoa que a gente pode falar bem ou mal é da gente, por isso a personagem aqui sou eu, tá bom? E aí, na música do Renato Russo, vocês vão ver que o refrão diz, quem acredita sempre alcança, né? E ele canta 7 vezes. Esses 7 vezes é um número universal, né, que significa para sempre. E aí, quando eu pratico aquilo que falo, eu sonhei. Sonhei para sempre. Sonhei este. 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 Sonhei este e sonhei este. Né? Que são todas as minhas palestras que eu transformei em cartilha, ou seja, livro de bolso. Fica aí até, espero que vocês gostem, isso aqui é um pedaço, né, da palestra, para ser mais objetivo, da técnica. Se vocês gostem, vocês, né, entrem lá no site e recomendem. A gente tem um monte de coisas para compartilhar com vocês nesse momento aí que a gente tem que se juntar, tá bom? Aí tem mais um que eu preciso compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês sabem, muitos dos que me escutam sabem, que quando eu decidi ser palestrante, eu já era professora há 15 anos, mas quando eu fui fazer palestra, eu descobri que eu tinha pânico social, pavor de falar em público. Olha que ironia, né? Você fala, mas você não era professora? Mas ser professora é falar para os seus alunos íntimos queridos, fazer palestra, falar para pessoas que você nunca viu e que talvez nunca mais veja. E eu tive muita dor de barriga, muito frio na espinha, e as pessoas falavam, Thaís, para, né? Pra que tanto sofrimento? Mas era meu sonho. Se eu desistisse do sonho, né? Por causa da dor de barriga, do frio da espinha, eu tinha desistido do meu sonho. Eu queria muito. E eu fui. Em 2000 eu ainda tinha, né, muito disso. E eu assinava uma revista, na época chamava Vencer, que hoje nem tem mais. E para que falava de palestrante, nessa revista falava, né, o seguinte, Dr. João Polito, né? Dr. Polito, aliás, né? Dr. Polito vai fazer uma palestra de 3.000 pessoas lá no Rio de Janeiro. Ai, como eu queria estar com o Dr. Polito lá fazendo. Aí, na outra, falou assim, Dr. João Furlan vai estar fazendo uma palestra lá no Sul, para 2.000 pessoas. Ah, eu também queria, mas eu não contava para ninguém, não por causa do segredo, porque o segredo eu só descobri em 2007 com o livro, mas porque o pessoal sabia que se eu tinha medo de falar para 5, imagina para 2.000 pessoas, e eu fiquei quietinha. E nessa palestra, que um dia nós vamos ter a oportunidade de vê-la completa, embora ela também está, né, no site, completinha, chama-se Transformando um Sonho em Realidade, e eu tinha colocado uma música de fundo, no final, chamada Sonho Impossível. E eu coloquei essa música só porque eu achei bonita. Mas o tempo passou, e graças ao OAB, no dia 3 de outubro de 2011, no prédio da Gazeta, eu fiz essa palestra completa, que nós estamos fazendo só um pedacinho hoje, tomara que fique um gosto, quero mais, né? Para mais 600 pessoas, e naquele dia quem abria era o Dr. João Furlan, e o Dr. Polito é o que fechava. Então, no dia 3 de outubro de 2011, graças ao Departamento de Cultura da OAB, eu tive a honra de testemunhar para mais de 600 pessoas que um sonho só é impossível enquanto ele não se tornar realidade. Aí, se eu posso, você também pode, desde que pague o preço. Foi um imenso prazer estar com vocês, espero que eu tenha sido clara. Vocês sabem que eu sou uma caipirinha aqui de Mauá, mas eu amo estar falando para todos e todas. Qualquer dúvida pode perguntar, e se quiser mais temas, por favor, entre em contato, vai ser um imenso prazer. Um beijo no coração de todos e juntos nós somos mais fortes. Só para relembrar, eu tenho 58 anos, eu sou da época da ditadura, e na época da ditadura nós tínhamos ditado: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e a gente não tinha saída. Só que aí, quando a ditadura acabou, a gente soube que não era só isso. O texto era: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se juntar o bicho foge. Fica aí o meu convite para que a gente se junte com muita calma nessa hora, para que esse bicho fuja e a gente possa se ver ao vivo e a cores. Beijo no coração.